paz do Senhor, crianças. Eu sou a tia Miriam e a partir de hoje nós vamos compartilhar, aprender juntos algumas histórias da Bíblia. Nós vamos conhecer alguns personagens que têm as suas histórias registradas nesse livro que é tão especial que é a Bíblia Sagrada, e esses personagens nos inspiram. Hoje nós vamos conhecer a história de um menino que cresceu em graça e conhecimento, aprendendo sobre a palavra de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve Deus falando com a gente. Mas quando a gente ora, nós estamos falando com Deus. Então agora é hora da gente cantar aquela música. Leia a Bíblia e faça a oração. Vamos cantar juntos? Eu vou contar até 3 e no já a gente começa a cantar. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora e a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Eu quero sempre crescer com Jesus. Você também quer, né? Então hoje a gente vai conhecer a história de um rapaz. O nome dele é Timóteo. Inclusive a história dele está escrita no livro que tem o nome dele. Foram 2 cartas que ele recebeu. As 2 cartas estão aqui na Bíblia. A gente vai ler a segunda carta. Então é 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Tá assim: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Sabe quem estava falando isso? Quem escreveu isso para Timóteo? Foi Paulo, um servo de Deus. Eu quero apresentar para vocês Timóteo pequenininho. Olha ele aqui. Ele era um menino muito obediente, amava a Deus, ele gostava de ouvir as histórias que a sua avó contava. Sabe qual era o nome da avó dele? Paulo até escreveu, era Lloyd. E olha aqui a imagem da avó de Timóteo. Olha Timóteo e a avó Lloyd. Olha só, eles estão estudando a palavra de Deus e ele ouvia tudo com muita alegria. Ele ouvia e guardava no coração dele. Que bênção isso! Por isso ele ia crescendo sempre no conhecimento de Deus. E além da avó, a mãe de Timóteo, que é a Eunice. Olha, Dona Eunice, mãe de Timóteo, uma mãe que contava também histórias da Bíblia, que falava do amor de Deus para Timóteo, e Timóteo ia aprendendo e ele se tornou um menino muito obediente, um menino que aplicava a palavra de Deus, que compreendia todos os ensinamentos do Senhor Deus para a vida dele. E Timóteo é um exemplo a ser seguido, viu, crianças? Nós precisamos ouvir as histórias que Deus tem para nós através da Bíblia. Então, quando alguém conta a história da Bíblia para nós, quando a nossa avó, a nossa mãe, o nosso pai senta com a gente e vai compartilhar as coisas de Deus, nós precisamos ouvir com muita atenção e ser gratos a Deus por essas pessoas que Ele coloca na nossa vida para a gente aprender mais sobre Ele. Olha que legal! Timóteo aqui aprendendo com a avó Lloyd e com a mãe Eunice. E Timóteo foi crescendo. Eu não falei que ele foi crescendo tanto de tamanho, que aquele era pequenininho, e ele também foi crescendo em graça e em conhecimento. Olha Timóteo aqui já jovem. Ele era jovem e ele continuava estudando a palavra do Senhor. E vocês acreditam que Paulo, ele lembrou da vida, de Timóteo, quando ele era pequenininho, que ele ouvia a palavra de Deus? E aí Paulo continuou escrevendo para Timóteo e a gente vai ler
no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Paulo estava falando para Timóteo continuar firme, porque ele sabia que ele tinha aprendido a palavra de Deus. Aí Paulo continua escrevendo: Timóteo, desde a infância, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Timóteo aprendeu, cresceu e Paulo falou: olha, continue colocando em prática, e mesmo quando vierem assim as situações difíceis, porque às vezes acontece coisa na nossa vida que nos deixa preocupados, mas Paulo está falando: permaneça firme, tenha a sua fé sincera, aplicada na palavra de Deus, porque a palavra diz que Deus cuida de cada um de nós, porque Ele nos ama. E Timóteo, ele obedeceu. Ele era um menino e um rapaz assim, nota 10. E vocês sabem que Timóteo aqui, olha, nos desenhos, vocês percebem que Timóteo, ele está compartilhando a palavra, lendo, mas de um jeito diferente, né? O livro não era igual esse que a gente usa, né, hoje em dia, que tem até no celular. Era um livro assim em forma de rolo. Antigamente os livros eram assim. E olha só esse livro, que legal. Vamos ver o que tem escrito? Eu tenho certeza que Timóteo aprendeu muito essa palavra. Olha, o rolo tem a palavra de Deus que está lá em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tenho certeza que Timóteo aprendeu essa palavra e quando vinha a situação difícil ele se lembrava: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque a palavra do Senhor que nos tira todo o medo, que tira a gente da escuridão e que nos traz conhecimento. Agora eu quero que você aprenda este versículo. Vamos lá? Eu vou fechar o nosso livro de antigamente, esse rolo. Conforme eu for desenrolando, eu quero que você vá lendo. Quem não sabe ler, não tem problema. É só repetir. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. A gente nunca pode se esquecer que a palavra do Senhor é que traz luz para a nossa vida e indica onde a gente deve pisar. Timóteo não se esqueceu disso, por isso ele cresceu em graça, em conhecimento, se tornou um servo obediente do Senhor, um homem temente a Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Por isso Timóteo é um personagem da Bíblia que nos inspira e nós devemos seguir o exemplo de Timóteo. Eu tenho uma proposta para vocês, sugestão. De vocês fazerem na casa de vocês o desenho da família de vocês. Quando vocês estão juntos, como é que é? Faça esse desenho, peça para a mamãe, para o papai, para quem está com você fazer também. Aí depois vocês comparam esses desenhos, não é legal? E a outra sugestão que eu tenho para vocês é, se vocês quiserem, peguem uma folha de caderno e tentem fazer um rolo igual a esse. Vai ser bem legal você contar histórias como se tivesse, ou ler como se estivesse lendo um livro de antigamente. Então, crianças, vamos fazer atividades que nos lembrem da palavra do Senhor. Depois que você fizer o seu rolo, escreva dentro dele esse versículo. Se ainda não decorou, não tem problema. Tá aqui, ó. Na Bíblia, o livro especial, em Salmos 119, 105. Combinado? Antes da gente finalizar a nossa aula, a gente precisa orar. E eu convido você agora a fechar os seus olhos para a gente se concentrar mais, não ficar se distraindo. Então a gente vai fechar os nossos olhos e vai orar ao Papai do Céu.
Vamos lá? Pai Celestial, obrigada porque o Senhor é um Deus bom que cuida de cada um de nós. Obrigada pela Tua palavra que nos inspira a cada dia, nos ensina. Assim como foi Timóteo, eu quero crescer na graça, no conhecimento, tendo uma fé sincera. Que as crianças possam ser cada vez mais agradecidas, dizer muito obrigado a todas as pessoas que compartilham o Evangelho com elas. Nós te agradecemos porque nós temos um Deus de amor e pertencemos a Ele. Senhor, pedimos também pela nossa escola, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo Brasil e pelo mundo. Continue cuidando de cada um de nós, que a gente possa colocar toda a nossa fé no Senhor, porque o Senhor é o Deus forte, todo-poderoso. Fica conosco. Em nome de Jesus, amém.